para a conquista da fé. A fé é um enorme desafio, tem sido um enorme desafio para a mente racional. Tanto é que muitas criaturas, especialmente entre as bem dotadas racionalmente, se espalha o ateísmo. Não sendo difícil, porém, perceber que trata-se de um antirreligiosismo. Pois é muito mais não acreditar nas instituições dos homens do que na existência de Deus. Não percebem, porém, esses intelectuais que, tomando as crenças religiosas por base, tomando as instituições humanas por base da sua posição, eles, de uma forma indireta, eles negando, também colocam a religião no centro de suas vidas, tanto quanto o fanático religioso, gerando dois fanatismos. O fanatismo religioso negou a ciência, o fanatismo científico diz negar a Deus. Como acreditar numa fé? Como investir numa fé? Se essa fé seria um dom, uma dádiva de Deus para alguns, deixando outros sem essa dádiva. Para que, na verdade, crer num Deus injusto? Pergunta-se aquele que toma os preceitos religiosos vigentes como verdadeiros. Mas, perguntamos nós, e se houverem outros preceitos, outras formas de conceber Deus e a própria fé? Se a fé puder ser lógica, racional, se Deus puder ser perfeitamente bom e justo, com pequenos entendimentos, pequenas expansões do olhar, como aquela que diz que não temos apenas uma vida, que as vidas se encadeiam por uma lógica de ação e reação, que o que não se explica nessa vida, o que não tem origem nessa vida, tem origem em vidas passadas. Ou se conecta para nos habilitar a vidas futuras, pelas expiações e pelas provas. Não seria lógico? Não seria racional? Não seria a explicação de um Deus verdadeiramente perfeito, verdadeiramente misericordioso e verdadeiramente justo, onde não há vítimas? Depois das maravilhosas conquistas da ciência, era preciso que se apresentasse ao homem racional, intelectual, justamente valorizador das suas conquistas racionais, mas não excessivamente orgulhoso, um mecanismo, uma forma de acessar a fé, de conquistar a fé,
como se conquista qualquer outro conhecimento, qualquer outro advento de verdade. Pelo estudo, pelo aprendizado, pela prática dessa solidariedade, dessa fraternidade, dessa caridade. Foi isso exatamente que a humanidade recebeu. São poucos os que percebem isso, os que aderem a essa instituição, muito poucos. Mas esses poucos fizeram chegar a parcelas gigantescas da humanidade esses princípios, de forma que os não cegos, os não fanáticos religiosos, permanecem em suas religiões, mas já acreditam, já entendem a justiça e a misericórdia agindo por outros mecanismos. De forma que a fé raciocinada, não apenas no Espiritismo, onde muitos proclamam a crença, mas não aprofundam esse entendimento, mas nas outras religiões cristãs e não cristãs, a ampla maioria já percebe e já expandiu seus recursos, e não somente pelo advento do Espiritismo, mas pelo estudo crítico do que já revelavam o hinduísmo, o budismo e outras filosofias orientais. É preciso que nós percebamos como no próprio Evangelho do Cristo existem os recursos que nós queremos, mas que, como ele mesmo proclamou, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aqui em Atos capítulo 20, versículos 22 a 24, nós lemos assim: E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De onde vem essa alegria? De onde vem essa possibilidade de entendimento maior de Paulo? Segundo ele, não requer interpretação. Vem do Espírito Santo, porque ele vivia ligado ao Espírito. E ligado ao Espírito de que forma? Pela mediunidade. Seja na forma da intuição, das visões que ele tantas vezes revelou, da audição das vozes. Isso ele não detalhou, mas o tempo todo e em diversas outras passagens, especialmente nas suas cartas, ficará clara a ligação e a conexão desse médium vigoroso com o mundo espiritual. Aqui nós vemos que todos, na verdade, querem alegrias e prazeres. Se um doente grave anseia pela cirurgia, quem está aprendendo anseia pela prova, um devedor anseia pelo dia do pagamento, uma mulher anseia pelo parto. Não é porque gostem de dificuldades ou dores. Claro que não. Mas porque vislumbram alegrias e prazeres maiores. E se descobríssemos
assim como nesses exemplos as pessoas sabem, e se todos nós descobríssemos que não há apenas males que vêm para bem, como diz o ditado, mas que todos os aparentes males vêm para o nosso aprendizado profundo, para a nossa cura profunda. Como nós agiríamos então a partir disso? Não estaria aí a chave para acessarmos a aceitação, a esperança e a fé que nós tanto precisamos? Será que a nossa própria prática, a nossa própria fé humana já não pode, se nós refletirmos sobre ela, nos conduzir à fé divina? Não há outro Deus para se crer a não ser naquele que é perfeitamente bom, perfeitamente justo, todo-poderoso. E da mesma forma, não há outra forma de evoluir se não for percebendo, descobrindo bens onde só víamos males, expandindo a nossa visão, aumentando a nossa profundidade para descobrir que não existem vítimas, não existem males, reina sobre tudo e sobre todos, escreve por linhas tortas um amor perfeito que leva através dos caminhos tortuosos da própria mente humana os remédios específicos, as lições exatas que cada um precisa no seu devido tempo. Compreender isso nos dará esse vigor de alma, essa certeza do bem, esse vislumbre cada vez maior da estupenda beleza da vida. Só entrever isso já é maravilhoso. Imagina quando alcançarmos, não é? Que assim seja para você e para mim o quanto antes.